Olá, eu sou Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília, e eu estou aqui para dar boas-vindas ao curso Criança Não é Mãe. Esse é um tema que é urgente, é também sensível, mas que nós precisamos de mais pessoas sensibilizadas e capacitadas para identificação, acolhimento e respostas adequadas. Essa iniciativa é de um coletivo de várias organizações, além da Universidade de Brasília. É da campanha Criança Não é Mãe, que é também um coletivo em que a Anis, Cladem, Católicas pelo Direito de Decidir, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Cunhã, Crioula, Grupo Curumim e Nem Presa Nem Morta fazem parte. Está também o Conselho Federal de Psicologia e a iniciativa é de um coletivo de extensão da Universidade de Brasília, uma clínica jurídica da Faculdade de Direito, que abraça essa iniciativa dentro da universidade para sua certificação. O curso é totalmente online, ele é gratuito, ele pode ser realizado em qualquer momento da sua conveniência e, como eu disse, certificado pela Universidade de Brasília. Nessas boas-vindas, eu gostaria, em nome de todo esse coletivo, de provocar uma forma inicial de pensarmos esse curso. A questão da violência sexual contra as crianças e adolescentes, contra as meninas adolescentes, está na pauta do debate político do país. Talvez seja das poucas questões em que diversos lados do espectro político se aproximam em um consenso. É urgente proteger crianças, proteger meninas, proteger adolescentes da violência sexual e responsabilizar os agressores. Há, no entanto, controvérsias sobre como cuidar, ou mesmo os significados desse cuidado. Nesse curso, em que o marco legal brasileiro é referência, nós seguiremos estritamente o que define a lei, ou seja, as controvérsias morais, mesmo que legítimas em uma democracia, e em particular sobre o acesso ao aborto para as meninas vítimas de violência sexual, nós chamaremos de uma falsa pergunta. Eu peço perdão por começar essas boas-vindas assim, anunciando que há falsas perguntas nessa conversa. Mas há. Elas precisam ser afastadas, pois uma menina de 9 anos, vítima de violência sexual, que não foi resgatada a tempo de um espaço violento, que não foi encaminhada a um serviço de saúde, profilaxia de emergência, para IST ou para contracepção de emergência, ela não pode esperar para a solução de debates morais, debates filosóficos e muitas vezes partidários que circulam na vida pública. É sobre o direito à vida, sobre o direito à dignidade, e isso que a Corte Interamericana determinou como um conceito que para nós é fundamental, que é esse direito à proteção a um projeto de vida. Nós podemos pensar e pensamos diferente. E é certo e bom para uma democracia, mas nós não podemos desrespeitar a lei e o dever de cuidado a uma menina, a uma adolescente, a um menino vítima de violência. Na pandemia, todos nós fomos testemunhas do périplo da menininha anônima do Espírito Santo, feita sem nome pelo fanatismo moral do aborto e feita sem nome para protegê-la, que foi vítima de um estupro sistemático na casa. O corpo foi descoberto como sobrevivente de estupro por uma visita emergencial ao médico porque ela sentia dores de barriga. A menina, que deveria ter sido o centro do cuidado, da delicadeza de um sentimento de compaixão, de solidariedade, ou até mesmo de vergonha pública por ainda vivermos em um tal estado de precariedade civilizatória, em que a casa é um espaço de ameaças meninas, ela foi vítima de intensa perseguição e intimidação. Eu guardo memória quase dia a dia do que acontecia com essa menina. Ela foi ao serviço de sua comunidade, ali ela foi despachada, e desculpem o verbo, por falta de profissionais para atendê-la por estar com 22 semanas. 22 semanas de violência, de espera, de abandono, né? Ignorada pelo risco à saúde, já diagnosticada com uma diabetes gestacional. E eu novamente, quando eu repito essas palavras, 22 semanas, diabetes gestacional, elas me parecem um contrassenso de serem anunciadas para uma menina tão miúda, né? Ela foi desterrada,
seja, ela sai ali daquele lugar, daquela casa violenta, daquele território da qual ela confinava, tomou um avião para outro estado, foi internada em um serviço de saúde e ali chegou num porta-malas de um carro. Hoje ela vive em regime de anonimato, como se fazem as vítimas em risco de vida, e nada sabemos sobre ela. A pergunta certa é saber como podemos melhor cuidar dessas meninas e adolescentes, ou entender o que fizeram com elas para perseguir a justiça pelo caminho do cuidado e da reparação, seja a justiça para a vida futura da menina e de punição para o agressor. As perguntas erradas são essas que escapam do marco legal e científico, que trazem a moral privada para o centro do julgamento, em uma sobreposição abusiva entre o poder e o dever de julgar, para isso que podemos descrever como proselitismo moral. Há 3 questões erradas que gostaria de provocar no início desse curso e que circulam em decisões judiciais, em corredores de hospitais, nos conselhos tutelares, para o cuidado de meninas, de adolescentes mais jovens que 14 anos e grávidas de estupro. Algumas pessoas se perguntam, mas é sempre violência? Outras dizem, mas como só aceitar a palavra da vítima? E só aceitar a palavra da menina ou da adolescente? E a terceira pergunta, mas até que tempo gestacional? Eu, como diz a lei, começo com uma afirmação muito direta. Uma menina, uma adolescente com menos de 14 anos é sempre violência. Não há relativismo moral afetivo para casos de meninas e adolescentes mais jovens que 14 anos que se encontrem grávidas. Quanto mais desigual for a relação com o agressor, seja por idade, poder, afeto, mais gravosa é a violência. Assim são os casos em que homens da família ou da intimidade da criança são os violentadores. O caso de Minas Gerais, em que a ministra Daniela Teixeira foi voto vencido em um agravo regimental do recurso especial, envolvia um homem de 20 anos e uma menina de 12. O entendimento dominante nesse caso foi de que não haveria responsabilização penal, pois o homem de 20 anos desconhecia a lei penal, além do que a família da criança haveria consentido com o relacionamento. O julgamento ou a prisão desse homem, disse o entendimento dominante, levaria a abro aspas, desamparo da menina e da sua filha. Fecho aspas. Para justificar os termos reversos em que esse caso foi interpretado, a menina de 12 anos passou a ser descrita nos votos como uma adolescente, mas não no sentido da proteção até os 14 anos, mas como uma quase mulher jovem. E sua existência e planos de vida foram os de uma família, em que ela seria a mãe. Sabemos, pela teoria e pelo vivido, pela ciência e pela observação, que regimes de desigualdade e opressão conformam desejos. Por isso nos parece, talvez por um olhar distante, quando estamos olhando um processo, um prontuário, difícil compreender por que certas pessoas, em regimes de precariedade da vida, fazem escolhas existenciais que não defendem ou não promovem seus melhores interesses, como se manter na escola, como poder um dia ter um trabalho que não seja apenas a maternidade, como possa se imaginar como uma pessoa independente fora de um matrimônio. Isso que talvez a psicanálise descreveria como alienação do desejo não é o mesmo que ignorância. É um sequestro do desejo, é um sequestro da imaginação sobre a vida para aquilo que o poder opressor, nesse caso um patriarcado, oferece como proteção e segurança. O detalhe de que sua família de origem consentia com a relação é um indicador de um regime partilhado de sequestração das meninas para sua circulação nas casas e nas famílias, para indiferença ao seu projeto de vida na escola ou no lúdico. A violência se torna, assim, explícita, exatamente pelo que parece escondê-la, pela naturalização de quem deveria protegê-la da violência, ao estado brutal de existência que é uma menina de 12 anos maternando uma criança. Então a segunda pergunta é essa: quem é que atesta uma violência sexual? Eu começo a responder com um senso de empatia, quem escuta no serviço de saúde, no conselho tutelar, na polícia ou no judiciário. Saber se houve mesmo violência sexual é comprometer-se com a justiça e evitar incriminar alguém erroneamente.
Só que a seriedade sobre o escutar nos serviços de saúde, no conselho tutelar, sobre o proteger no conselho tutelar, na escola, sobre o investigar e julgar na polícia e no judiciário, não podem se confundir com duvidar da palavra da vítima como premissa de acolhimento. E essa nuvem de confusão tem efeitos desastrosos para a rota crítica de acolhimento de uma menina vítima de violência sexual. Um estudo recente lançado pela ANICE, que faz parte do consórcio que promove esse curso, analisou centenas de processos judiciais criminais contra as mulheres por aborto e não apenas meninas e adolescentes em situação de violência sexual. Há só um dado aí muito importante nesse estudo que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. É que uma parte importante, 1/3 das pessoas, das meninas, das adolescentes, das mulheres, que chegaram aí para um percurso de investigação criminal, o foram por uma denúncia na entrada na rota crítica no serviço de saúde, ou seja, por pessoas que deveriam cuidar dessas vítimas e foram denunciadas à polícia, ou seja, moveram do espaço de cuidado para o espaço de investigação e talvez incriminar essa mulher. Então, é preciso, sim, iniciar a nossa conversa com o acolhimento à palavra da vítima. Porque é assim que nós devemos cuidar das pessoas em sofrimento, seja o sofrimento causado por violência sexual ou por outras dores. Porque é assim que os sistemas de saúde, os profissionais de saúde em particular, devem reger os seus cuidados, com a delicadeza à palavra de quem sofre. Há custos emocionais, morais e processuais em mentir. Ainda mais para uma menina, a quem a pergunta sobre a palavra verdadeira sequer deveria ser uma questão. Porque a palavra verdadeira é que ela é sempre, e sob qualquer circunstância, ao ser mais jovem que 14 anos, uma vítima da violência de alguém, se grávida, diante de um profissional de saúde, um conselheiro tutelar, um professor, uma professora de escola. A insistência em perseguir a verdade do estupro para investigar a inocência da vítima leva a quadros assustadores, como a expectativa de como deve se portar uma vítima, ou como ela deve se apresentar para ser uma vítima. Esse imaginário, me perdoem, patriarcal, de que a vítima digna, seja ela uma menininha, uma mulher adulta, ela deve estar machucada, deprimida, intimidada, escondida, sem palavras, com marcas no corpo, é parte dessa prática de inquirição e suspeição da verdade das vítimas. Há um risco alargado, feito prática difundida, de que cabe a todos os profissionais da rota crítica de cuidado, uma pessoa vítima de violência, investigar a verdade do estupro. E mais do que investigar, é tão falsa essa crença que essas pessoas passam a crer que cabe a elas agir em torno do que se crê ser a verdade do estupro da gravidez. Por isso torna-se tão recorrente e impensável. Profissionais de saúde, representantes de conselho tutelar, professores de escola, ou mesmo os representantes do Estado, como foi o caso da menina de 9 anos do Espírito Santo, de 10 anos, perdoe, saírem à busca das vítimas, persegui-las, intimidá-las para que não realizem o aborto. Há violações de documentos íntimos e personalíssimos, como o prontuário médico, ao se fazer isso. É assim, né, com esse percurso sobre a importância de cuidar, a urgência em se ignorar essa confusão sobre a verdade do estupro e cuidar da vítima, de como melhor cuidar da vítima, que chego à terceira falsa pergunta, e que talvez mais inquiete algumas pessoas e suas crenças filosóficas privadas sobre o sentido da vida, do corpo, da existência, da sobrevivência, ou mesmo crenças religiosas. A de que a demora com que algumas meninas e adolescentes vítimas de estupro alcançam os serviços de saúde. A demora, nossa, como um pacto civilizatório, nossa, coletiva, em olhar para ela e identificar uma criança em situação de violência, seja na rua, na escola, na igreja, no almoço de família. A demora, pois não há oferta nos serviços de saúde em seu território, próximo à sua comunidade. A menina do Espírito Santo viajou quase 2.000 quilômetros para ter acesso a um aborto legal em Pernambuco. A demora, pois há profissionais objetores, mas essa vai ser conversa para outros módulos nesse curso. A demora, pois a moral fanática do aborto nos confunde em perguntas erradas e nos concentramos no desenvolvimento da gestação, na urgência e esquecemos da urgência do bem-estar da menina.
Eu começo pelo que diz o Código Penal e não quero ser covarde com as nossas crenças, afetos, pois não importa a demora da menina em alcançar um serviço de aborto legal. Ela tem que ser cuidada e ter acesso ao aborto, se essa for a sua vontade, ou dos seus representantes, melhores interesses, e de proteção. A política pública não estipula punições à demora em alcançar um serviço. Talvez por reconhecer o que se passa quando uma menininha é violentada. Há segredo, intimidação, despossessão do corpo e da vida. Ou talvez por reconhecer a ineficiência do Estado brasileiro na política de cuidado. São poucos os serviços, os mais importantes, em permanente disputa judicial, como é o Hospital Cachoeirinha em São Paulo, cuja questão está no STF, Supremo Tribunal Federal, sobre se manter funcionando ou não, e os profissionais de saúde em perseguição. Assim, nessa conversa, no espaço da lei, nós temos nitidez. A demora não é critério para impedir o acesso a um aborto legal por uma menina ou uma adolescente vítima de violência sexual. Mas antes que alguém me pergunte, ou pergunte às minhas colegas no decorrer do curso, então pode a qualquer tempo? Eu peço que parem a pergunta, olhem a realidade do vivido. Não é a qualquer tempo. Seja porque o corpo da menina não aguenta, como foi a criança indígena de 12 anos, morta há poucas semanas, seja porque esses casos tardios não chegam aos hospitais. Eu disse que respeitaria as crianças que circulam, não seria covarde com elas, mas há uma intensa imaginação sobre a gravidez e uma profunda desimaginação sobre a dor da menina. Mas é assim que operam as crenças mais profundas em nós. Elas nos fazem desimaginar as dores dos outros, mesmo de crianças, e nos obrigam a fixar a imaginação na fantasia missionária. Uma saída para cuidar também dessa desimaginação terrível que nos persegue, sobre esperar mais um pouquinho, é compreender que romper barreiras, oferecer proteção à violência sexual já nas escolas, oferecer educação sexual nas escolas, ser intransigente a quem violar a intimidade ou constranger as vítimas, fará com que as meninas cheguem mais rapidamente aos serviços de saúde e essa pergunta seja cada vez menos necessária. Eu sei que eu falei muito. E falei de muitas das questões que serão exploradas nesse curso, com muito mais profundidade, com vagar, abrindo as caixinhas de que nós abrimos uma porta, abrem outras portas, e é isso que todas as minhas colegas farão nesse curso. Aqui é um conjunto de boas-vindas com 3 perguntas de provocação para nossa reflexão sobre como melhor cuidar, acolher e tentar enfrentar as situações de violência contra meninas e adolescentes vítimas de violência sexual no Brasil. Eu desejo a todas vocês um excelente curso e que no percurso dele e ao sair dele nós tenhamos um conjunto de pessoas ainda mais preparadas para acolher, responder, combater e transformar a realidade da violência sexual contra meninas e adolescentes no país. Muito bom curso para todas nós. Olá, todas as pessoas, sejam bem-vindas. Essa é a nossa primeira aula, fortalecendo o atendimento do Sistema de Garantia de Direitos a Vítimas de Violência Sexual. Eu me chamo Deila Martins, represento o GAJOP, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, uma organização da sociedade civil que compõe o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A nossa primeira aula vai tratar sobre o que são e como atuam os atores do sistema de garantia de direitos e o papel dos conselhos de direitos na proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Infelizmente, o Brasil ainda convive com índices alarmantes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Os casos muitas vezes permanecem invisíveis, sem denúncia, sem o devido acolhimento e atendimento no sistema de garantia de direitos. As consequências dessas violências são graves e profundas na vida de crianças e adolescentes.
podem atingir sua saúde física, sua saúde mental, a convivência familiar e comunitária, comprometem a vida escolar e os vínculos afetivos. Algumas situações podem levar também à gravidez precoce e indesejada. Diante desse cenário, conhecer a estrutura do sistema de garantia de direitos pode ser fundamental na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Entender a aplicação dos marcos legais que orientam essa prática de proteção são fundamentais para que possamos construir um atendimento ético, cuidadoso e seguro para as crianças e adolescentes, que esse cuidado venha a evitar a revitimização de crianças e adolescentes que já sofreram violência. Nossa aula está estruturada em duas etapas. Hoje ficarei responsável pela primeira etapa, onde vamos dialogar sobre o conceito e estrutura desse sistema de garantia de direitos, os marcos legais fundamentais para esse atendimento, o papel dos conselhos de direito na defesa e promoção e o papel dos conselhos tutelares. O CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 2006, aprovou a Resolução 113. A Resolução 113 trata sobre o sistema de garantia de direitos, entendendo que esse sistema ele é formado por órgãos, instituições, instâncias que devem atuar de maneira articulada para assegurar a aplicação de instrumentos normativos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, em todos os níveis, no nível federal, no nível estadual, municipal e distrital. É entendido como uma articulação desses atores que buscam operacionalizar as políticas públicas essenciais, como saúde, educação, assistência, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamento, relações exteriores, promoção da igualdade e valorização da diversidade. Ainda na Resolução 113, o CONANDA buscou organizar esse sistema a partir de três eixos: o eixo da promoção, o eixo da defesa e o eixo do controle social. No eixo da promoção, é o que envolve as políticas públicas universais de atendimento da criança e do adolescente. As políticas de saúde, de educação, cultura, direitos humanos, o atendimento socioeducativo, as políticas e serviços relacionados à assistência social. Ou seja, todos os serviços e políticas que precisam estar à disposição da criança e do adolescente, garantindo que essa criança tenha o acesso a essas políticas com dignidade e que o atendimento seja ofertado em todos os níveis, seja no nível nacional, estadual e municipal. No eixo da defesa, nós temos aí as instâncias que são responsáveis por agir quando acontece uma situação de violação de direito ou mesmo de ameaça a esses direitos. Temos aí o Conselho Tutelar, o sistema de justiça, né, através do judiciário, promotorias, defensorias, as procuradorias gerais nos estados, a Polícia Civil, Militar e também as ouvidorias, as organizações da sociedade civil que atuam no eixo da defesa também estão localizadas nessa atuação de promover a defesa de crianças e adolescentes. No eixo do controle social, nós temos as organizações da sociedade civil e um destaque fundamental para os conselhos de direito de crianças e adolescentes. As instâncias de participação popular e os conselhos setoriais.
Ainda nesse eixo, temos os órgãos e poderes de controle interno dessas políticas públicas. Então, a instância nesse eixo do controle social, que possibilita uma voz ativa da sociedade na formulação e no monitoramento e também avaliação das políticas públicas que são voltadas para crianças e adolescentes. Então, podemos imaginar esse sistema de garantia de direitos como uma importante engrenagem que tem como meta a proteção integral de crianças e adolescentes. Eu trouxe essa imagem que tenta revelar um pouco dessa engrenagem, dessa complexidade que é movimentar e organizar os atores do sistema de garantia de direitos em torno dessa proteção integral. Então, temos no centro o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que representa essa instância, esse eixo do controle, né, do papel dos conselhos em organizar e ser o centro desse sistema de garantia de direitos. Ao redor do Conselho Municipal, Estadual ou Nacional, nós temos o Conselho Tutelar, o Juizado da Infância, o Ministério Público, as secretarias de assistência social, as políticas e programas de apoio aos familiares, bem como os outros conselhos. Temos aqui como exemplo o Conselho Municipal da Assistência Social, mas também podemos considerar aí os outros conselhos setoriais como fundamentais para funcionarem lado a lado com o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Ainda nessa engrenagem, nós temos a Defensoria Pública, os serviços de atendimento à saúde mental, o programa de atendimento socioeducativos, programas da assistência social, configurados aí através do serviço do CRAS, do CREAS. Também temos as políticas de saúde, as políticas da segurança pública, representado nesse desenho pela Polícia Civil. E também precisamos dar um destaque especial ao que faz mover todo esse sistema, que é o profissionalismo, a integração desses atores do sistema de garantia de direitos. Isso é o combustível para que esse sistema de fato funcione. Esse sistema, para que os serviços possam de fato ser assegurados, é fundamental que haja orçamento prioritário para crianças e adolescentes. Então, há uma necessidade objetiva para que esse sistema de fato funcione, que os recursos financeiros eles estejam de fato assegurados para que os serviços possam estar em pleno funcionamento para o atendimento de crianças e adolescentes. Ainda na lateral, podemos destacar o monitoramento que é realizado por atores da sociedade civil, bem como pelos órgãos de controle, como uma estrutura fundamental para que essas políticas de fato funcionem, porque não há política pública efetiva se não há controle social, ainda mais quando falamos da proteção integral de crianças e adolescentes, como principal resultado do funcionamento desse sistema de garantia de direitos. Ainda como base para esse funcionamento do sistema, nós temos aí os marcos legais e normativos. A Constituição Federal de 88 a estabelece no artigo 227 que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar que crianças e adolescentes com absoluta prioridade sejam tratados a partir de uma perspectiva de garantia de direitos fundamentais, colocando a salvos de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão.
Ainda nessa perspectiva, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que trouxe uma verdadeira mudança de paradigma. Antes do Estatuto, crianças e adolescentes eram tratados como menores, como objetos de tutela do Estado. E o Estatuto ele traz essa mudança de paradigma, assegurando quando crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, eles fazem parte deste processo de proteção. Então, é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade assegurar que crianças e adolescentes tenham acesso a essa proteção integral estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. A resolução 113 e 117 do CONANDA, que eu já citei, ela estabelece o funcionamento e organiza esse funcionamento dos atores do sistema de garantia de direitos, pautando que eles devem agir de maneira articulada e integrada para garantir a proteção integral que é definida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda como um avanço importante, nós temos a Lei 13.431 de 2017, que estabelece um sistema específico de garantias no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e trouxe parâmetros nítidos para que a realização dessa escuta e desse atendimento aconteça de uma forma protegida e cuidadosa, evitando a revitimização dessa criança no contato com os diversos atores do sistema de garantia de direitos. Ainda nessa perspectiva de qualificação do atendimento, nós temos a Lei 12.845 de 2013, chamada de Lei do Minuto Seguinte, que ela garante um atendimento obrigatório e imediato às vítimas de violência sexual nos serviços de atendimento do SUS, incluindo a profilaxia da gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis, além do acesso à interrupção da gestação nos casos previstos em lei, sem a colocação de nenhum obstáculo para que crianças e adolescentes vítimas da violência sexual possam interromper a gestação fruto dessa violência. Ainda nessa perspectiva, em 2024, o CONANDA aprovou a Resolução 258, que aprofunda essas garantias no atendimento e cuidado de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, estabelecendo diretrizes de acolhimento ético e interdisciplinar e cuidadoso para que seja definido um fluxo de atendimento que integra saúde, assistência, educação, segurança pública e direitos humanos no cuidado e na atenção à criança e adolescente vítima de violência sexual. Então, a resolução 258 do CONANDA ela reforça o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e indica que nenhuma intervenção realizada pelos atores do sistema de garantia de direitos pode gerar uma nova forma de revitimização ou violência a essa criança e esse adolescente. Ainda sobre os atores estratégicos do sistema de garantia de direitos, é fundamental dialogar sobre o papel do Conselho Tutelar, como essa instância autônoma permanente de um colegiado que é eleito pela comunidade para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, pensando a partir de situações concretas sobre o papel do Conselho Tutelar, em casos de violência sexual de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar ele deve atuar de maneira imediata, aplicando as medidas protetivas cabíveis no Estatuto a partir do artigo 111 do ECA, encaminhando essa criança ou esse adolescente aos serviços de saúde, assistência e justiça
e acompanhando essa criança ou esse adolescente para que, de fato, os seus direitos sejam plenamente assegurados. É importante destacar que o papel do conselho tutelar, ele precisa ser de maneira autônoma e também partir do princípio da proteção integral desses direitos, tentando evitar que essa criança passe por um processo de revitimização dentro do sistema de garantia de direitos. Então, é importante que o Conselho Tutelar ele busque acompanhar essa criança ou esse adolescente durante todo o seu processo de atendimento dentro do sistema de garantia de direitos, até que seu direito seja de fato restabelecido e assegurado. Apesar da importância do Conselho Tutelar dentro desse sistema de garantia de direitos, sabemos que é uma instância que enfrenta diversos desafios, né, como a falta de estrutura, a sobrecarga na demanda, a falta de recursos e orçamento público destinado para o pleno funcionamento do Conselho, mas ainda assim é uma instância fundamental dentro do SGD, capaz de tomar as medidas cabíveis de forma imediata para o atendimento da criança e adolescente vítima de violência sexual. Em síntese, é importante a gente destacar que a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual pelo sistema de garantia de direitos não é apenas um dever legal que está estabelecido no ECA, na Constituição, nos tratados internacionais, mas é um compromisso ético, político e humano que toda a sociedade deve ter em torno da dignidade e garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes. Por isso, reforçamos que o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes precisa, de fato, estar integrado e funcionando dentro das três instâncias que são de promoção, defesa e controle, para que, de fato, crianças e adolescentes estejam protegidas e que as políticas públicas possam prevenir as situações de violência sexual contra crianças e adolescentes. E quando essas violações acontecerem, as instâncias e atores desse sistema de garantia de direitos possam buscar assegurar o cuidado e a proteção de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva. Muito obrigada. Olá, eu sou Marina Ponivas, eu sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia e vice-presidenta do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância estratégica dos conselhos de direitos na proteção integral de crianças e adolescentes no nosso país e sobre um marco normativo que para nós é tão importante e valoroso, que é a Resolução 258 do CONANDA. Os conselhos de direitos, como o CONANDA em âmbito nacional, como os conselhos estaduais em âmbito estadual, os SEDCAS, né, e os conselhos municipais, os CMDCAs, eles têm um papel deliberativo, eles são um órgão paritário com membros do governo e da sociedade civil e são órgãos autônomos, ou seja, não são órgãos de governo. O CONANDA é um órgão de Estado, né, que tem paridade entre sociedade civil e o governo. Não são espaços, então, meramente consultivos, são órgãos deliberativos que são responsáveis por formular políticas, por deliberar sobre a utilização do fundo dos direitos da criança e do adolescente, sobre aprovar planos e monitorar sua implementação. A gente está agora em fase, inclusive, de revisão do Plano Nacional Decenal de Enfrentamento à Violência Sexual, numa construção intensa com os estados e municípios, para que, de fato, esse plano abarque a realidade dos territórios, as especificidades, né, de cada território.
A paridade prevista nesses conselhos de direitos entre governo e sociedade civil garante não só o equilíbrio das vozes e da participação social nesses espaços, mas exige, né, um esforço constante de disputa de pautas, de linguagem e de orçamento. Eu quero pensar com vocês aqui, então, um exemplo prático, né? Então, quando uma secretaria dos direitos da criança e do adolescente tenta investir recursos em ações que não são prioritárias ou que não dialogam com os direitos garantidos e previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, é o Conselho Municipal que deve intervir nesse caso, revisar e deliberar sobre a garantia de que esses recursos sejam de fato usados em prol da proteção integral de crianças e adolescentes. O sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes não é um espaço neutro, é um espaço de disputa política, é um campo de disputa entre projetos de sociedade. De um lado, nós temos aqueles que defendem uma infância protegida, com prioridade absoluta e promoção de direitos, e de outro, forças conservadoras que tentam reduzir direitos, criminalizar a pobreza, moralizar políticas e silenciar vozes de crianças e adolescentes especialmente. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, a gente observou uma ausência de articulação intersetorial que aprofundou as desigualdades sociais já existentes no nosso país. Crianças negras, indígenas, periféricas e em situação de vulnerabilidade foram as mais afetadas com o aumento da violência sexual, com o aumento da evasão escolar, da insegurança alimentar e da orfandade. E esse contexto nos mostrou que proteger a infância exige de fato uma rede articulada, fortalecida e bem financiada. E para isso, para a gente garantir que de fato isso exista, é fundamental ter também protagonismo de crianças e adolescentes, participação social, que é um fundamento da política pública. Mas para isso é preciso ir além, né, dessa ocupação simbólica, né? Para ter participação social de adolescente, não basta colocar a representação de um adolescente numa mesa, né, ou colocá-lo apenas num espaço, porque participar significa ter voz ativa. Significa ser escutado e considerado, né, nos processos de tomada de decisão. E aí eu quero destacar para vocês um exemplo concreto, que é o Comitê de Participação de Adolescentes do CONANDA, que é um exemplo, né, de participação cidadã, de uma participação cidadã que pode ser institucionalizada. O CPA do CONANDA, ele contribui na formulação das políticas públicas, ele participa do processo de construção de todas as resoluções, teve um papel central na 12ª Conferência Nacional, especialmente no debate sobre violência sexual e os direitos digitais. Essa participação de adolescentes nesses espaços deliberativos exige diretrizes claras para, de fato, garantir uma metodologia adequada que acolha essas crianças e esses adolescentes, que garanta a pluralidade, a acessibilidade, a diversidade, né, como bem previsto na nova resolução do CONANDA 266, que orienta, né, os estados e os municípios a criarem os seus próprios CPAs, seus próprios comitês de participação de adolescentes. Quando um adolescente participa de uma reunião, de um conselho, do CONANDA, ele contribui para a formulação de um plano, né, de um plano nacional, de um plano municipal de enfrentamento à violência sexual, e ele rompe barreiras adultocêntricas que reafirmam que crianças e adolescentes não são sujeitos políticos. E essa resistência
que a gente vê ainda nesse processo de participação de adolescentes, muitas vezes revela o medo que algumas instituições têm de ouvir essas vozes que denunciam e que propõem e rompem silêncios. Né? Na construção da Resolução 258 e 265, o Comitê de Participação de Adolescentes teve um papel fundamental. No campo normativo do CONANDA, né, o CONANDA que tem esse papel central de formulação de diretrizes nacionais, eu quero destacar duas importantes resoluções, a 258 e a 265, que reafirmam, né, o princípio da proteção integral que já está prevista no Estatuto da Criança, na Constituição Federal, né, mas mais do que isso, essas resoluções, elas se colocam como um instrumento de resistência frente aos retrocessos que a gente vem enfrentando no campo das infâncias. A Resolução 258, ela estabelece o fluxo de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, garantindo o acesso ao aborto legal, e reforça a necessidade de um atendimento humanizado, de uma escuta especializada sem revitimização. Já a Resolução 265, ela orienta as diretrizes para a política nacional e para o plano decenal de enfrentamento à violência sexual, com ênfase na articulação intersetorial, no fortalecimento da rede de proteção e na responsabilização do Estado diante das violações. Então, ambas, né, as duas resoluções reconhecem que as crianças, meninas, indígenas, negras, ribeirinhas, periféricas são as principais vítimas de violência sexual, conforme apontado pelo Anuário de Segurança Pública, e que, portanto, elas precisam de uma abordagem, de um atendimento interseccional, que considere as desigualdades de gênero, de raça, de território e de classe. A Resolução 258 é para nós um marco histórico, é um dos principais atos normativos, um dos mais importantes já publicados pelo CONANDA desde a sua criação. Primeiro, uma dimensão normativa e jurídica, porque a resolução ela reafirma o que já está garantido em lei, de que relações sexuais com menores de 14 anos é estupro de vulnerável e que não existe consentimento válido nessa faixa etária. E é com base nesse entendimento, então, que a Resolução 258 estabelece que o relato da vítima é o suficiente para acionar todo o aparato da rede de proteção local, os serviços de saúde, sem a necessidade de um boletim de ocorrência, de uma autorização judicial ou de um laudo médico. Esse ponto é um ponto fundamental, porque historicamente muitas meninas e adolescentes tiveram o seu direito ao aborto legal negado sob alegação burocrática ou interpretações moralizantes da lei. Uma segunda dimensão é a dimensão da proteção integral e do atendimento humanizado. A Resolução 258, ela reforça o princípio da escuta especializada e do atendimento humanizado, combatendo os processos de revitimização que infelizmente ainda existem. Isso significa que crianças e adolescentes devem ser acolhidas com respeito, sem julgamentos e com acesso rápido e seguro aos serviços de saúde e assistência social, de atendimento clínico e o que mais for necessário para garantir a sua proteção integral. Vamos pensar, por exemplo, numa menina de 12 anos vítima de estupro em uma cidade de interior. Infelizmente, a gente vê situações em que essa menina ainda enfrenta uma sequência de barreiras, de desinformação dos profissionais, de exigência de boletim de ocorrência, de demora para autorização judicial, de muitas vezes, inclusive, exposição pública. A Resolução 258, ela estabelece o fluxo claro, relato de abuso, atendimento imediato e proteção de dignidade e da vida dessa menina. E, por último, uma terceira dimensão, a dimensão da resistência política e da defesa de direitos.
A resolução 258, ela se tornou para nós todos do CONANDA e para todo mundo aí que atua na pauta dos direitos de crianças e adolescentes, um instrumento de resistência frente a um cenário de grandes retrocessos na pauta da infância. E os principais desafios que a gente tem encontrado, então, para efetivar a resolução 258 são os processos de desinformação, né, entre profissionais de saúde, de assistência social, da justiça, da educação, pressões moralistas que tentam negar o direito dessas meninas, a judicialização que prolonga processos e expõe essas vítimas, a falta de formação continuada e de fluxos intersetoriais claros, e o subfinanciamento que a gente vem encontrando nos últimos anos, né, das políticas públicas e das redes de atendimento. Infelizmente, hoje ainda há hospitais que exigem boletim de ocorrência, que exigem autorização judicial, que violam a normativa do CONANDA, que violam o que está previsto em lei, revitimizando essas meninas que já estão numa extrema situação de vulnerabilidade. E aí eu quero destacar para vocês também que a gente não pode ignorar nesse cenário as decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça que relativizam a presunção de violência em casos de estupro de vulnerável. O Código Penal brasileiro é claro, qualquer relação sexual com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável, independente de consentimento, de histórico afetivo ou de uma convivência prolongada. Mas, infelizmente, algumas decisões do STJ passaram a flexibilizar essa regra, ameaçando diretamente a proteção integral dessas crianças e dessas adolescentes, né? Casos em que meninas de 12 ou 13 anos são tratadas como se tivessem capacidade jurídica de consentir com homens mais velhos, situações em que os vínculos familiares ou que os relacionamentos duradouros são usados para justificar a ausência de violência, como se a familiaridade anulasse a situação de vulnerabilidade, e decisões que priorizam a manutenção de um suposto núcleo familiar, inclusive quando fruto de violência sexual, sobre os direitos de meninas, né, vítimas dessa violência. E o impacto dessas decisões, né, revelam uma lógica adultocêntrica, patriarcal e seletiva, que naturaliza a violência sexual ao tratar de situações de abuso como se fossem relações afetivas, que reforça as desigualdades de poder, especialmente quando envolvem meninas negras, periféricas, ribeirinhas ou indígenas, que silencia o sofrimento das vítimas, desconsiderando marcas emocionais, sociais e físicas da violência, e que criminaliza a pobreza, ao tratar meninas em vulnerabilidade como corresponsáveis por abusos, né, que sofreram. E essas práticas judiciais, elas são um projeto político de controle dos corpos das meninas e de negação dos seus direitos sexuais e reprodutivos, porque elas relativizam a presunção absoluta, elas tornam a proteção integral distante dessas crianças e dessas adolescentes, se aproximando de uma punição seletiva e de uma impunidade aos agressores. Por isso, então, por conta dessas resistências e desses graves retrocessos, que a resolução 258 do CONANDA vem sofrendo diversos ataques dos grupos conservadores, né? E, paralelamente, essas decisões do STJ que relativizam a presunção de violência sexual, tratando como situação consentidas, trazem um grave retrocesso no campo dos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes. Essa relativização do Código Penal é clara, não existe consentimento juridicamente válido nessa faixa etária. E quando essas passam a interpretar dessa forma, como relações consentidas,
elas deslocam a responsabilidade da violência, gente, para a própria vítima, dificultam a responsabilização dos agressores. As resoluções do CONANDA se contrapõem diretamente a isso, diretamente a esse cenário, estabelecendo que o relato da vítima é o suficiente para acionar a rede de proteção e que os serviços de saúde devem atender essa criança, essa adolescente de forma célere, né? E negar o atendimento ou a desacreditar no relato dessas crianças e adolescentes constitui uma grave violação aos direitos dessas meninas e precisam ser responsabilizados. Quais são os desafios, né, estruturais, então, que a gente enfrenta para efetivar esse complexo sistema de garantia de direitos em funcionamento? Os desafios estruturais mais importantes, a persistência dessa lógica e de uma prática menorista e da doutrina da situação irregular sempre nos rondando, do racismo, do patriarcado, de moralismo como fundamentos das políticas que negam direitos, o desfinanciamento institucional e a precarização dos serviços da rede, da captura institucional e das tentativas de esvaziamento das funções deliberativas dos conselhos de direitos, disseminação de desinformação, de fake news, uma produção do esquecimento também da pandemia da Covid-19, que trouxe diversos impactos para os direitos de crianças e adolescentes. E aí, para a gente pensar junto e eu ir finalizando minha fala, queria pensar com vocês alguns caminhos e algumas recomendações para enfrentar esses desafios. É urgente fortalecer a formação de conselheiros e conselheiras de direitos, de conselheiras e conselheiros tutelares e do sistema de direitos como um todo, né? Garantindo de fato que se tenham acesso a conteúdos técnicos, políticos e jurídicos que orientem um exercício profissional, um exercício técnico, né, qualificado da sua função. É, de fato, também essencial assegurar uma estrutura física, uma equipe técnica e um orçamento adequado para os funcionamentos dos conselhos de direitos, dos conselhos tutelares, além de fomentar os processos de participação social, especialmente de crianças e adolescentes. O fortalecimento dos conselhos de direitos é também um ato de resistência democrática. Esses espaços são espaços de trincheiras vivas, de disputas vivas, né? Onde se disputam os sentidos de proteção, os sentidos de justiça e os sentidos de vida. Então, onde há um conselho atuante como o CONANDA, há uma infância protegida, há democracia fortalecida e há um futuro em disputa. Muito obrigada pela atenção de todas e todos vocês.